Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 16, o último versículo. Romanos capítulo 16, inspirado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve no último, finalizando a sua carta, aos Romanos, ele escreve: Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Algumas versões, elas colocam juntos ao único Deus sábio. Eu gosto mais dessas versões, dessa versão que separa. A minha, por exemplo, tem uma vírgula. Ao único Deus, vírgula, sábio. E tem algumas outras que dizem ao único e sábio Deus também. Eu acho bem interessante. Por quê? Por que eu acho interessante? Porque nas minhas meditações, nos meus estudos aqui, com relação a esse versículo, parece que Paulo, ele na verdade está terminando essa carta como uma adoração, uma contemplação. Depois de tudo que ele fala ali, escreve para os romanos, a impressão que eu tenho é que Paulo, ele termina a carta no estado de contemplação. Isso acontece algumas outras vezes aqui em Romanos. Quando termina o capítulo, vai terminando na nossa divisão, Parece que Paulo, em algumas vezes, ele para, Então, lá no capítulo 8, por exemplo, a gente vem aquela sequência do capítulo 5, 6, 7, ali no capítulo 8, no finalzinho, Paulo também faz alguma coisa parecida, Quando ele fala assim: que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele então continua falando. A gente conhece bem essa passagem, E depois no capítulo 11 também, num brado aí de contemplação, Depois que Paulo, então, ele faz essas considerações também a respeito dos judeus, do tratamento de Deus com o seu povo. Paulo, ele parece dar essa paradinha também e ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Então, em alguns momentos aqui em Romanos, a impressão que eu tenho é que Paulo, ele vai parar e vai fazer uma contemplação, ele vai fazer um louvor. E aqui no final, é exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Depois de todo o discurso de Paulo a respeito do Evangelho, a respeito, da sabedoria de Deus ao longo da história da humanidade, Esqueci minha água lá atrás. Ao longo de todo esse desenrolar, inclusive Paulo fala ao único Deus sábio. Hoje de manhã, irmãos, se o Senhor nos dando graça, eu pretendo enfatizar essa palavrinha aqui, ou esse adjetivo que é feito, que é dado a Deus, ao único Deus sábio. Poderíamos falar e gastar muito tempo falando a respeito desse assunto. Poderíamos começar falando ao único Deus, Porque essa expressão ao único Deus, ela também é muito importante aqui, Paulo vai falar: olha, não tem outro que se iguale. Olha o que aconteceu. Olha para a história da humanidade. Olha o que Deus fez. Olha quem é Deus. Tem alguém igual? Não. Ao único Deus. Só tem um Deus capaz de fazer o que ele fez. Só um é capaz de fazer o que Deus fez na história da humanidade, E a gente vai ver aqui, a gente vai passar por algumas. Vou passar pela história da humanidade de uma maneira rápida, Não vou gastar o resto do ano, Falando sobre isso, daria para gastar. Daria. E até mais.
Mas eu vou, de uma maneira muito sucinta, tentar falar para os irmãos de alguns aspectos da história da humanidade, onde nós vemos a sabedoria de Deus. E por que eu acho que isso é importante, irmãos? Os irmãos vão se lembrar que em alguns momentos da história da humanidade, houve uma mudança em alguém que trouxe uma mudança para a sociedade ao ver Deus. Então, talvez o que me vem à mente em primeiro lugar aqui, né, quando Isaías, quando ele contempla Deus, né, e há uma mudança na sua perspectiva, e há uma mudança na sua vida e na vida do próprio povo de Israel, né? Então, com Josué, quando ele vê lá aquele guerreiro lá do Senhor, né, quando eles vão entrar na terra, né, e várias outras situações, quando Abraão ele se encontra ali com o Senhor. Quando nós vemos o Senhor, há uma transformação na nossa vida. A transformação real, ela só vai acontecer quando nós vemos o Senhor. Então, o Evangelho tem sido pregado a todas as pessoas, né, durante esses milhares de anos, mas muitos têm se perdido. Muitos não têm conseguido entender o Evangelho, por mais claro que pareça para nós, né? Mas nós vamos ver isso que também é claro, porque Deus abriu os nossos olhos. Mas por mais claro que pareça para nós, muitas pessoas elas não conseguem compreender o Evangelho, as boas novas de salvação, porque elas não veem a Deus. Elas não veem a pessoa de quem se fala. Elas apenas veem, né, uma narrativa, como muitas outras que há no mundo, né? Como muitas outras que existem no mundo. Recentemente eu presenciei, né, uma conversa de alguns colegas de trabalho, uma colega e outras duas pessoas, essa colega tentando falar a respeito do Evangelho, eu até fiquei assim, eu acho que eu vou entrar nessa conversa, mas depois eu vi que as bases da conversa, elas não eram adequadas, né? Não porque tivesse havendo briga, mas assim, tudo que aquela pessoa que falava a respeito do Evangelho falava, a outra pessoa tinha uma outra situação. Ah, mas isso também é parecido, mas isso também... Mas essas pessoas assim, elas também têm lá o seu Deus, elas também têm... Então, assim, as pessoas não conseguem ver porque elas não conseguem entender porque elas não conseguem ver o Deus do Evangelho. Elas não conseguem ver o Senhor de quem se fala. A nós, por misericórdia, e não por sermos melhores do que ninguém, foi dado, pela graça de Deus, né, essa possibilidade de enxergarmos o Senhor. Você não foi salvo apenas porque você ouviu o Evangelho, né, como uma história ou um relato, mas você foi salvo quando os seus olhos foram abertos a você ver de quem? A pessoa de quem estava sendo falado. E a nossa vida ela só vai ser transformada ao vermos o Senhor. Toda vez que nós temos uma visão de Cristo, nós avançamos na nossa vida espiritual. Toda vez que nós paramos de ver a Cristo, nós estagnamos e começamos a retornar às coisas antigas. Por isso, irmãos, eu acho que é muito importante nós falarmos, né, e nós percebermos, né, ou tentarmos perceber, né, o espírito que havia por trás, né, dessa declaração de Paulo ao encerrar a sua carta aos Romanos. Há um único Deus. E esse único Deus é um Deus sábio. Então, se você volta no início de Romanos, você começa a entender por que Paulo está falando que é um Deus sábio. E é interessante porque quando nós também começamos a entender, né, que quando Paulo também ele coloca um Deus sábio aqui, né, que existe um outro tipo de sabedoria, entre aspas, nesse mundo, né? E que essa sabedoria, ela na verdade, ela é loucura, né? Porque o próprio Paulo em Romanos, capítulo 1, ele vai falar, olha, essas pessoas, elas se passando por sábios, ou querendo ser sábios, se tornaram loucos. Então você começa a contrastar também essa sabedoria dos homens e essa sabedoria de Deus, que é a única sabedoria real. Vamos
em início, né, para a gente começar, ou continuar, né, mas começar nessa caminhada aqui pela palavra de Deus, para tentarmos ver essa questão da sabedoria de Deus, ou do Deus sábio ao longo da história da humanidade, que nos inclui, né, fala de nós, por isso nós vamos estar muito familiarizados com ela, né. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, despregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Senhor, nessa manhã, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, porque isso que os homens chamam de loucura, Senhor, para nós é a sabedoria de Deus, Senhor. O Evangelho, Senhor, para o qual nossos olhos foram abertos, Senhor, e por isso, Senhor, somos salvos, Senhor. É a sabedoria de Deus, porque é a pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Por isso queremos te agradecer nessa manhã, Senhor, porque não estamos entre os que se perdem, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Quem é o homem para que te lembres dele, Senhor? Quem é cada um de nós aqui, Senhor, diante de Ti? Senhor, como pecadores, Senhor, apenas, Senhor. Senhor, mas o Senhor quis nos salvar, Senhor. E por isso, Senhor, nessa manhã, Senhor, com muita gratidão e louvor no nosso coração, Senhor, nós abrimos a Tua palavra e também com temor e tremor, Senhor. Sabendo, Senhor, que a Tua palavra é poderosa, Senhor. Ela é a palavra do Deus vivo, Senhor. Por isso é uma palavra viva, Senhor, que pode transformar os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, e nos levar, Senhor, a uma vida, Senhor, ainda mais próxima e santa junto a Ti, Senhor. Faz isso por nós nessa manhã, por causa do Teu santo nome, Senhor. Senhor, ganha nosso coração enquanto abrimos e lemos a Tua palavra. Senhor, queremos nos regozijar, Senhor, na Tua presença nessa manhã, mas também, Senhor, queremos, Senhor, ser quebrantados, Senhor. Queremos ser atingidos pela Tua palavra, Senhor, para que saiamos daqui, Senhor, Senhor, muito mais próximos de Ti, Senhor. Para a glória e louvor do Teu próprio nome, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esses versículos que acabamos de ler de Coríntios, eles fazem esse contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E a gente vai ver aqui que a palavra de Deus, ela mesma diz que essa sabedoria de Deus, ela parece uma loucura para os homens. O Evangelho, parece uma grande loucura. Pensem nisso. Pensem num Deus que cria o homem, coloca no jardim uma árvore da qual o homem não poderia comer, né? E toda a história se desenrola depois que o homem é desobediente a Deus. E aí, depois de tudo isso, de todos os fracassos da humanidade, esse Deus então envia o seu próprio filho para morrer nessa terra, como se fosse um bandido, numa morte que era dada a bandidos. Mas este Deus, ele mesmo ressuscita. E ele agora salva aqueles que se achegam a ele. Não é uma história que parece uma loucura, mas é a mais maravilhosa e marcante e poderosa história que já se ouviu na humanidade. Ninguém tem uma história mais poderosa e melhor do que essa. Ninguém pode apresentar uma história ou um herói, uma pessoa como o Senhor Jesus. Mas isso é claro para nós. Isso é claro para nós. Porque as pessoas vão empilheirando ídolos e dizendo, não, mas também tem Maomé, mas também tem Buda, mas também tem não sei quem,
mas também tem Allan Kardec, mas também tem, não sei, um monte de gente que eles tentam colocar lado a lado com o Senhor Jesus. É assim que as pessoas fazem, porque elas não compreendem que o Evangelho fala do próprio Deus que se encarnou, se tornou homem e morreu no nosso lugar. Mas aí é que está a sabedoria de Deus. É nisso que consiste a sabedoria de Deus. Como eu li mais cedo, aqueles versículos que falam, quando os gregos eles vão lá, eles falam, nós queremos conhecer esse Jesus. A fama do Senhor Jesus já havia chegado longe. Então os gregos indo ali para a festa, eles falam, nós queremos conhecê-lo. A resposta do Senhor Jesus para os seus discípulos é: agora é chegada a minha hora. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. A ideia é, não há para quê, não há por que se apegar à glória desse mundo. O Senhor Jesus está dizendo isso para eles. Essa glória desse mundo não lhe interessa. O que interessa para o Senhor Jesus é a obra que ele veio fazer. É óbvio que um homem como o Senhor Jesus jamais poderia ser desprezado no sentido das coisas que se viam a respeito e se ouviam a respeito dele. As pessoas iam procurá-lo, iam tentar entender o que estava acontecendo, assim como aconteceu com Nicodemos, por exemplo, um dos maiorais, um dos mestres em Israel. E as pessoas começam a se aproximar do Senhor Jesus porque a fama dele chegou. Mas o Senhor Jesus vai dizer, mas não é isso. Não, eu não vim para esse tipo de coisa. Eu não vim para esse tipo de honra, para esse tipo de glória. A glória do Senhor consistia em fazer a vontade de Deus, que era ser morto. E só assim ele poderia, então, dar muito fruto. Se pudéssemos, a gente pode, pensar nisso. Se fosse dessa maneira, se tivesse acontecido isso, lá no Monte da Transfiguração, por exemplo, quando o Senhor Jesus, ele poderia, ter tomado a sua glória ali e ter ido para estar com o Pai, porque ali aparece o Senhor Jesus na sua glória, seria maravilhoso ver isso, experimentar isso, os discípulos, os 3 discípulos que estavam ali com ele, mas ficaria nisso. Nós continuaríamos separados de Deus. Nós continuaríamos distantes de Deus. Não haveria espaço para nós junto ao nosso Deus. A sabedoria de Deus, então, ela vai muito além daquilo que nós pensamos, porque talvez para nós fosse muito conveniente um super-herói assim. Alguém que pudesse, e era isso que eles buscavam. Alguém que pudesse resolver o nosso problema. Ok, Senhor, eu estou doente, cura-me. Ok, Senhor, eu estou sem dinheiro, faz aparecer comida para mim. Divide, reparte o pão aí. Isso talvez fosse muito conveniente para todos nós, como foi muito conveniente para eles. Por isso, quando o Senhor Jesus fala para eles assim, o meu caminho é um caminho da cruz. Os próprios discípulos que estavam junto com eles, na voz de Pedro, falaram, isso é loucura, Senhor. De maneira nenhuma, isso não vai acontecer com o Senhor. O que vai acontecer com o Senhor é o Senhor ser glorificado e se tornar rei, como eles queriam fazer. Aqui eu emendei, gente? Pedro não fala isso não, Mas no coração de Pedro talvez fosse isso não, Senhor. De jeito nenhum, o Senhor vai ficar com a gente aí, hein? O Senhor fala, Pedro, você está cogitando aí, isso é coisa de Satanás. Você só cogita nas coisas dos homens. Para trás de mim, Satanás. Porque aqui, a sabedoria humana, ela não tem lugar, não. A sabedoria humana é isso mesmo. Então tem alguém que me protege, tem alguém que me dá alguma coisa, tem alguém que me alimenta, tem alguém que me supre. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria de Deus é, eu vou fazer uma obra tal que essas pessoas elas vão deixar de ser pessoas que necessitam de alimento, que necessitam dessas coisas apenas para serem pessoas que fazem parte do meu reino. Para serem pessoas que fazem parte, que são membros do meu filho. Essa é a obra de Deus. E essa é a sabedoria de Deus. Mas para o mundo é loucura. Isso é loucura. E nós não devemos bater no peito e dizer, puxa vida, como eu sou sábio em ter entendido essas coisas, Muito pelo contrário, nós devemos dizer, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes, Senhor. Mas o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos, dos quais eu faço parte. Eu sou
parte desses pequeninos que não tinham nem sequer inteligência para entender essas coisas. Mas o Senhor ocultou essas coisas dos grandes, dos sábios, dos inteligentes, dos inquiridores desse século, das pessoas que ficam perguntando, buscando e tentando entender. E o Senhor revelou para mim, Senhor. O Senhor revelou para nós. O Senhor revelou para pessoas como nós, pecadores como nós, a sua sabedoria. E é muito interessante, irmãos. Muito interessante porque como o Senhor ele vai trabalhando ao longo da história, né, para nos fazer entender essas coisas e nos fazer viver essas coisas. O que acontece depois, então, que nós temos entendimento a respeito dessas coisas, é que nós agora somos portadores, pela graça de Deus, desta verdade. Então, os irmãos vão se lembrar, há pouco tempo nós estivemos aqui falando a respeito da igreja, né? Essa igreja que é o quê? Ela é quem traz a verdade de Deus e quem sustenta, pela graça de Deus, a verdade de Deus nesse mundo. A igreja é a que vai, né? E aí eu coloco entre aspas, né? Vai fazer com que se espalhe essa loucura pelo mundo, para que aqueles cujos olhos forem abertos vejam que não há nada de loucura nisso, mas há sabedoria de Deus. Nós somos os responsáveis por levarmos adiante essa sabedoria de Deus. Eu queria ler um versículo para a gente então entrar nesse caminho, né? Ao longo da história, né? Aqui eu falei onde nós chegamos, né? Mas os irmãos abrirem aí em Isaías capítulo 43, versículo 7. Nós vamos começar a falar a respeito desse Deus sábio na criação. Então, Deus, aí vamos voltar um pouquinho, né? Antes da criação, Deus nunca teve necessidade de coisa alguma, né? Deus não precisa de nós, Deus não precisa de pessoas, Deus não precisa de coisas. Deus é um ser completo em si mesmo, totalmente completo. E na eternidade, Deus não estava se sentindo solitário, né? Na eternidade passada, e não se sentiria solitário por toda a eternidade, porque Deus é completo. Mas Deus, então, ele deseja, né? Ele quer, porque ele quer, né? Criar o homem. Então, ele vai criando as coisas, né? E Deus, então, começa a fazer a sua criação, né? E a gente vê ali, né? Não vou entrar naquele mérito, né? Se havia alguma coisa antes, se havia alguma coisa depois, mas o fato é que na sua criação dessa terra, né? Desse universo que nós conhecemos, Deus então vai criando e ele cria o homem. E ele cria o homem no último dia da criação, o sexto dia, né? No próximo dia. Então descansou Deus das suas obras. Mas qual a finalidade então de Deus fazer essas coisas? Nisso nós vemos também a sabedoria de Deus. É misericórdia para com as nossas vidas. É misericórdia para conosco, seres criados, né, de conhecermos a Deus, o Criador. Então, aqui em Isaías, capítulo 43, capítulo 42, versículo 7, diz assim... Desculpa, irmãos, eu estou fazendo bobagem aqui, peraí, acho que minha Bíblia virou aqui. Capítulo 43, versículo 7. Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Tem um contexto aqui, mas eu queria pegar esse versículo, né, para mostrar, para dizer, e em outros versículos também fica claro, né, irmãos? Nós fomos criados para a glória de Deus. O motivo de nós termos sido criados foi para a glória de Deus. No Novo Testamento, você vai em Colossenses, também, né, falando sobre a questão da criação,
partir do versículo 15 do capítulo 1, do versículo 16 do capítulo 1, diz assim: porque nele, né, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Esses versículos, né, aqui tanto em Isaías quanto aqui em Colossenses, mostram que a finalidade para a qual nós fomos criados é para sermos dele, é para a glória dele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele, para a glória de Deus. Então Deus, quando ele decide, né, criar todas as coisas, ele decide criar todas as coisas com uma finalidade. Eu estou falando a mesma coisa com outras palavras, para que fique muito claro para nós. E a finalidade é que nós sejamos dele para ele, para a glória dele. Por isso, irmãos, que há tanta importância, né? Depois nós vamos ver aqui à medida que formos avançando, há tanta importância no que o Senhor Jesus fez em nos levar de volta para Deus. Porque aqueles que foram criados para a glória de Deus, eles, no momento, né, lá em Adão e Eva, eles se afastam e eles deixam de lado a glória de Deus. Mas como veremos, também na queda, né, há a sabedoria de Deus. Em todas as coisas existe sabedoria de Deus. Mas que fique claro, você e eu não fomos criados para ganhar dinheiro, não fomos criados para ter saúde, não fomos criados para ter família, não fomos criados para ter bens como um fim em si mesmo. Nós fomos criados para a glória de Deus. E agora, muito mais, depois de termos sido reconciliados por Deus, nós vivemos para e devemos viver para a glória de Deus. Tudo que fizerdes, seja em ações ou seja em palavras, façam para a glória de Deus. Todas as coisas que vocês fizerem, que eu fizer, tudo o que eu fizer, seja para a glória de Deus. Porque essa é a finalidade. Agora, por que isso? Por que Deus precisava disso? É porque Deus precisa se aparecer, mostrar a sua glória, não como nós pensamos como seres humanos. Mas Deus se alegra em mostrar a sua glória ao seu povo. Há alguma coisa que Deus se agrada e se alegra em fazer ao mostrar a sua glória para aqueles que ele criou. Ao mostrar a sua bondade, ao mostrar o seu amor, ao mostrar a sua fidelidade, a sua justiça, a sua retidão. Deus se agrada nessas coisas. A alegria de Deus é a nossa força. Por que está escrito isso? A alegria de Deus é a nossa força. Porque quando o Senhor Deus ele é exaltado, quando o Senhor Deus ele é glorificado pelas nossas vidas, nisto reside a nossa força. Não o contrário. Não o contrário. Não é quando nós estamos alegres, aí é que somos fortes. Não. Quando nós estamos saudáveis, aí é que nós somos fortes. Quando as coisas vão bem, aí nós somos... Não. É quando Deus ele é adorado. Quando Deus é glorificado pelas nossas vidas, aí nós somos fortes. Aí sim há força. E tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Essas coisas, elas deveriam mudar a nossa perspectiva de vida. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu digo isso para os irmãos, isso não é no meu passado, não é no meu presente. Quantas vezes eu tento encontrar força, quantas vezes eu tento encontrar sentido nas coisas e não em Deus. Quantas vezes eu quero ser forte, eu quero caminhar, eu quero vencer as adversidades pela minha própria força e pelo meu próprio esforço, tentando fazer alguma coisa por mim mesmo.
quando na verdade, se eu somente, né, e esse somente aqui, né, ele tem que vir entre aspas também, né? Esse somente tem que vir muito entre aspas, porque isso é tudo, né? Eu somente preciso agradar a Deus. Quando eu glorifico a Deus com a minha vida, pela graça, pela fidelidade, pela misericórdia, pelo poder dele, aí, irmãos, a minha vida, as adversidades da minha vida, elas não me vencem. Elas não me derrubam. Pode haver tristeza, pode haver lamentações, pode haver coisas que eu acho que não deveriam, né, existir na minha, né, acontecer na minha existência, mas essas coisas não me destroem, né? Nós podemos estar abatidos, mas não destruídos, porque eu entendi que glorificar a Deus é o caminho para ter uma vida de vitória sobre esse mundo. Isto é a sabedoria de Deus. Fomos criados para a sua glória. A sabedoria de Deus na criação é que o homem foi criado para que glorifique o seu Criador. Tanto é, irmãos, que a queda no Calvário, nós vamos entrar nessa questão também, a queda, ela trouxe muitos prejuízos, alguns que nós não imaginamos. Quando nós vemos, por exemplo, que a natureza ela está sujeita a essa humilhação por causa da queda, nós deveríamos pensar um pouco a respeito disso. Todas as coisas ruíram com a queda do homem. Porque o homem que foi criado para a glória de Deus, ele agora quer glória própria para ele mesmo. E ele deu glória ao outro. Ele deu glória ao outro. Essa questão também, nessa perspectiva também é muito importante, porque Satanás, o que ele deseja, e aí nós vamos lembrar quando ele tenta o Senhor lá no deserto, o que ele quer que o Senhor faça? Me adore. Eu te dou tudo, eu abro mão de todas essas coisas que eu usurpei. Somente faça isso. Se prostre e me adore. É o que ele busca. É glória, é adoração. Mas isso só é dado a Deus. E o Senhor Jesus fala para ele: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Só vai adorar o Senhor teu Deus. Só vai dar glória ao Senhor teu Deus. Só a Deus. É para isso que o Senhor Jesus veio. Para colocar as coisas nos eixos. Para colocar as coisas na sua perspectiva correta. E é para isso que o Senhor Jesus deu a nós o seu Espírito Santo. Para que também as nossas vidas entrem no eixo. Agora eu vivo para a glória de Deus. Agora eu vivo para adorar a Deus. Essa é a razão da minha vida. É o que nós cantamos agora há pouco aqui. Às vezes eu, sinceramente, não tenho coragem de cantar. Eu vivo, Senhor, só para te adorar. Na verdade, eu canto: Senhor, eu quero viver só para te adorar. Faz isso na minha vida, Senhor. Porque em muitas coisas eu ainda sou o meu ídolo. Em muitas coisas, o mundo ainda é o meu ídolo. Em muitas coisas, o diabo ainda é o meu ídolo. Mas há poder, irmãos. Há poder de Deus dispensado para nós, para sermos livrados de todas essas coisas. Para não andarmos mais comendo da mesa do diabo, dos ídolos. Não sermos participantes dessa mesa, mas sermos participantes da mesa de Cristo. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro aspecto, na sabedoria de Deus, a criação foi feita com a finalidade de adorar a Deus. Nisto, essa sabedoria de Deus nos mostra que nisto resume, ou nisso reside a nossa força e o nosso poder. A nossa força e o nosso poder. Aí veio a queda, né? Então, o homem criado para adorar, para glorificar a Deus, ele se afasta de Deus. Mas a gente consegue perceber a sabedoria de Deus na queda? Há um tempo atrás, também falando com um colega de trabalho, ele me fez essa pergunta, falou assim: mas vem cá. Então, se Deus sabia que o homem
não podia comer da árvore lá, por que ele coloca a árvore lá então? Né? É uma pergunta difícil de responder se a gente pensar humanamente, né? De maneira humana, né? Humanamente falando, é uma pergunta difícil de fazer. É verdade, né? Eu coloco um doce em cima da mesa, né? Depois do almoço, e falo com minhas filhas assim, ó, não mexe nesse doce não. Você aí não pode comer não, né? Parece até uma maldade, né? Mas irmãos, quanta sabedoria. Quanta sabedoria. Se a gente pensar, e aí eu vou começar a filosofar, né? Não é a minha intenção, mas não tem jeito, irmãos. Quando a gente começa a pensar a respeito dessas coisas, né? Se a gente lê Romanos, capítulo 11, aí Paulo falando para o povo de Israel, né? Então você abre lá em Romanos, capítulo 11, versículo 32, diz assim, Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Você volta aí um pouquinho em Romanos, própria carta aos Romanos, capítulo 3. A própria carta aos Romanos, ela vai nos dando respostas, né? Diz assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então vamos pensar, vamos filosofar, vamos pensar. Então Deus cria o homem e nós sabemos, né, pela palavra de Deus, nós sabemos que Deus é um ser único. Um único Deus. Não há quem se compare a Deus. Não há ninguém santo como Deus. Santo, santo, santo. Não há ninguém poderoso como Deus. Nem as criaturas que estão, e às vezes a gente tem esse pensamento, os anjos, os seres viventes que estão diante de Deus, as criaturas que estão diante de Deus, olha quanto poder, né? Mas nenhum deles se compara a Deus. Nenhum deles. Né? Os anciãos, quem se compara a Deus? Qual deles é igual a Deus? Os anjos caídos? Os anjos eleitos? Os anjos que, né, se mantiveram com Deus, né? Quem é semelhante a Deus? O homem. Então Deus cria um homem. Deus cria um homem para que o homem ele pudesse ser um representante de Deus, para que ele pudesse glorificar a Deus. Mas o homem não era infalível. Nunca seria. Eu creio que em algum momento da nossa história, se não tivesse a árvore lá, nós trairíamos a Deus. Nós iríamos buscar outras coisas. Deus nunca desejou isso. Muito pelo contrário, irmãos. Na sua sabedoria, Deus, ele trama, né? Ele faz todo um planejamento para que o homem, ele o buscasse com um coração desejoso. E isso só era possível através de uma pessoa, Jesus Cristo. Então a árvore ali não foi um tropeço, não foi um acidente, não foi um desleixo, não foi uma maldade de Deus, foi a sabedoria de Deus. Foi a sabedoria de Deus. Porque a partir do momento em que o homem ele cai na sua queda, ele se afasta de Deus, agora há todo um plano e todo um projeto de Deus para que um dia viesse ao mundo o homem perfeito, redimisse a humanidade e aqueles que através deles se achegassem a Deus, se achegassem com o entendimento do que eram e de quem Deus era.
quem Deus é, né? Essa história, ela realmente é maravilhosa. Essa história, ela é gloriosa. É uma narrativa celestial, de alguma coisa que nenhum homem poderia escrever. Ninguém poderia escrever uma história como essa. Ela tem que sair de uma mente superior, de uma mente gloriosa. E é assim que é. O Senhor Deus, Ele permitiu todas essas coisas. O Senhor Deus, Ele planejou todas essas coisas. Então, pensem bem. O homem, então, ele entra num caminho de quedas e mais quedas e mais quedas, né? Sempre se afastando de Deus, sempre tropeçando. E a humanidade, ela vai chegar num ponto em que realmente, né, em alguns momentos isso acontece, né, mas ela chega num ponto em que realmente ela está totalmente afastada de Deus. Ela está tão afastada de Deus que ela não consegue perceber que o tempo de Deus chegou a essa terra. Então, podemos contar nos dedos as pessoas que aguardavam a vinda do Messias. Quantos aguardavam a vinda do Messias? Poucos. Quantos entenderam que Jesus era o Messias naquele momento da história? Poucos. Poucos. A própria multidão, né, e provavelmente muitos dos que haviam sido curados ou tinham tido alguém da sua família que foi curado, grita: crucifica-o. Porque não conheceram o Rei da Glória. Não conheceram o tempo de Deus. Essa é a humanidade. Esta é a humanidade que se transformou nisso pela queda. A queda, então, ela sim, ela é planejada por Deus, né? Não sei como os irmãos recebem isso, é a maneira como eu creio. Os irmãos, por favor, né, pensem sobre isso. Não recebam isso de qualquer maneira, não joguem fora de qualquer maneira, mas pensem sobre isso. Se qualquer coisa no universo acontece sem que Deus planeje ou aprove, então existe um outro Deus. Se Deus depende da minha aprovação, se Deus depende de eu falar sim para qualquer coisa, eu me tornei Deus como Ele. No sentido de que se as coisas só vão acontecer se eu falar, há um outro Deus no universo. Então, às vezes eu fico pensando, né, nesses locais de reuniões em que as pessoas falam assim: quinta-feira é o dia do milagre. Quinta-feira vem aqui porque se você estiver doente, é o dia do milagre. Quem falou? Quem foi que falou que quinta-feira Deus vai fazer milagre naquele lugar? Né? Não, então você deve declarar, apenas declare que essas coisas vão acontecer na sua vida e elas vão acontecer. Eu me tornei Deus. Eu agora sou Deus, assim como Deus é Deus. Porque se eu posso falar alguma coisa e ela vai acontecer, o único que faz isso é Deus. Quando Deus diz vai acontecer, vai acontecer. Pode ficar tranquilo, em algum momento vai acontecer. Quando Deus fala não vai acontecer, tira o cavalinho da chuva, não vai acontecer. Já foi. Então, todas as coisas são planejadas por Deus cuidadosamente. Porque quando a gente chega agora na época que nós estamos vivendo, né, da vinda do Senhor, da igreja, né, da manifestação do Espírito Santo nesse mundo, nós entendemos que Deus, Ele não queria que o homem o seguisse sem saber, sem compreender quem Deus é. E também sem compreender quem o homem é. Nós somos levados a Cristo quando nós entendemos o que nós somos. Pela graça de Deus, Ele abre os nossos olhos e vê o nosso estado deplorável. E nós vemos o nosso estado deplorável. Falamos: puxa, para onde que eu vou correr? O que eu vou fazer? Eu sou um pecador. Eu sou um tremendo de um pecador, um terrível pecador, não tem nada que eu possa fazer. Aí Deus fala: você realmente não tem nada que você possa fazer, mas olha, eu te apresento o Salvador. Ele é
a solução para o seu problema. Nossa, glória, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, sem a queda, nós não chegaríamos onde nós chegamos. Sem a queda, nós não estaríamos aqui hoje glorificando a Deus com entendimento. Porque a queda, ela nos leva a nós entendermos que precisamos de um Salvador. Não sei se Adão entenderia, sem a queda, que precisaria de um Salvador. Como? Como seria isso, né? Eu não me atrevo a pensar numa outra maneira. Nós chegamos a Cristo porque nós entendemos o nosso estado miserável. Então, o Éden, o que aconteceu lá, não foi um acidente de percurso, não. Muito pelo contrário. Foi algo que Deus planejou para glorificar o seu nome através do seu Filho, Jesus Cristo. Porque nessa história da salvação do homem, tinha que haver um ser humano que fosse perfeito. Tinha que haver alguém que fizesse o que Adão não fez, que comesse da árvore da vida. Tinha que ter alguém assim. E aí nós entramos na história da redenção. A sabedoria de Deus na redenção. E a gente sabe que essas coisas elas não estão desconectadas, né? Elas estão totalmente ligadas. Né? O Deus da criação, o Deus da redenção, o Deus da glorificação, né? O Deus sábio. E olha a sabedoria de Deus na redenção do homem. Então, Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Um pouco mais para frente, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios, um pouquinho para frente. Capítulo 1. A partir do versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esses versículos, então, vamos falar, né, a respeito dessa pessoa, bendito do Senhor Jesus. É como que Deus, ele, nessa história, né, de um aparente fracasso, né? Parece que Deus fracassou nos seus intentos, né? Parece que Deus, ele
ele não conseguiu levar adiante, porque logo no início o homem já se rebela, né? E em muitos momentos da história o homem vai se rebelando. Mas nessa história de aparente fracasso, há uma grande glória e uma grande vitória. Uma vitória eterna. Porque por meio de um homem entra o pecado no mundo. Então falamos agora, né, a respeito dessa questão da queda. Mas por um homem, entra a salvação eterna para todos os que creem. Por um homem, Deus cumpre a sua vontade nessa terra. Olhem como Deus é sábio. Olhem como esse Deus é cheio de sabedoria. Quem pode colocar o dedo no rosto de Deus e dizer para ele: há injustiça? O Senhor não é justo. Quem pode falar isso? Porque se Deus tivesse feito de uma outra maneira, se Deus tivesse falado: ok, eu sou Deus, o homem se rebelou, não tem problema nenhum, eu perdoo porque eu sou Deus. E eu, sendo Deus, eu faço o que eu quiser. O inimigo de Deus poderia colocar o dedo no nariz de Deus e falar: é injusto. Não está certo. Esse caminho não está certo. E Deus poderia aniquilá-lo e está resolvido o problema. Mas, irmãos e irmãs, vejam o que Deus fez. Olhem o caminho que Deus foi traçando ao longo da história. Um homem desobedece a Deus, se rebela contra Deus e o pecado entra no mundo. Talvez a serpente, né, Satanás, talvez ele tivesse dito: opa, ganhei. Agora eu consigo fazer tudo o que eu quiser com essa humanidade, ela me serve. E não é verdade? Não é isso que acontece? Pouco falando para os adolescentes, a gente tocou nesse ponto de como as coisas, as coisas que parecem mais tranquilas, né, no nosso, que não são pecados, que não são, elas estão permeadas, elas estão manchadas com a obra maligna de Satanás. Esse mundo jaz no maligno. E quando fala esse mundo jaz no maligno, é tudo que tem nesse mundo jaz no maligno. Todas as coisas. Não pense que há alguma coisa nesse mundo que não tem influência de Satanás. Então talvez Satanás tenha pensado: bem, consegui, eu venci. Porque agora, aqueles que foram criados por Deus, né, eles agora se rebelaram, viraram as costas a Deus. E agora o que Deus vai fazer? Né? Séculos e séculos depois, aparece um homem nessa terra. Né? Um homem nascido de mulher, um homem nascido de uma maneira normal, como todos nós, exceto, né, pela maneira como houve a fecundação, né? Exceto por isso, mas é um homem normal, é um bebezinho que precisava de cuidado. Mas esse homem se torna Jesus Cristo, nosso Salvador. E através de um homem, né, que andou por essa terra e poderosamente, porque dependia de Deus e glorificava a Deus, ele cumpre a vontade de Deus. E como disse no começo, era muito necessário, era preciso, era imprescindível que esse homem ele morresse da maneira como ele morreu. Quando a gente vê os relatos da cruz, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as coisas que sobrevieram sobre o Senhor Jesus quando ele estava na cruz, por causa da ira de Deus caindo sobre um homem, nós entendemos que era necessário. Porque não fosse assim, seria conosco. Não fosse dessa maneira, éramos você e eu, que estaríamos numa situação em que a ira de Deus ela nos pegaria em algum momento. E por pura justiça, por total justiça, por completa justiça de Deus, nós seríamos castigados. A ira de Deus nos alcançaria. E aí, Jesus na cruz, ele reconcilia
E Deus estava nele, reconciliando consigo o mundo. Então, se nós voltamos lá no Éden, né? Outro dia eu ouvi essa frase, né? Se você disser assim, não, eu não deveria ser punido, porque eu não estava lá no jardim do Éden. Então você também não deveria ser salvo, porque você também não estava no Getsemane. Você também não estava lá, fisicamente. Mas ali havia uma pessoa, um ser humano. Um ser humano. E esse é o ponto principal. Eu vou parar por aqui, não vai dar tempo de continuar. Mas esse é o ponto principal dessa questão da redenção, da sabedoria de Deus. Talvez Deus pudesse, talvez não, né? Deus jamais faria isso. Mas vamos pensar com a nossa mente carnal, né? A nossa sabedoria humana, né? Deus poderia falar assim, não, eu vou mandar um anjo. Mandar um anjo para pagar o pecado daquele povo lá. Não vai funcionar. Vou criar um ser paralelo aqui, né? Ele não é homem, mas também ele não é Deus, ele é um ser mais ou menos. Eu coloco a minha vida nele e vou mandar ele para a terra e ele vai ali morrer na cruz para pagar o pecado daquele povo lá. Não ia funcionar. Tinha que ser um homem. Tinha que ser um descendente da raça humana. Tinha que ser alguém como nós, para fazer o que nós não conseguimos fazer lá no Éden. Alguém que obedecesse a Deus de maneira perfeita. Alguém que desejasse a vontade de Deus. Alguém que quisesse glorificar a Deus. Alguém que quisesse representar a Deus para a humanidade, para essa terra. Tinha que ser um homem. Quem? Então o Senhor procura na terra e não tem ninguém. Não há ninguém, absolutamente ninguém que possa fazer isso. Então Deus faz, eu mesmo farei. Mas também não é, olha a sabedoria de Deus, não é um negócio que Deus falou assim, opa, deu mal, né? Deu ruim, né? Adão se afastou aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Tive uma ideia. Não. O cordeiro que estava morto desde a fundação do mundo. Já havia um plano, já havia algo que estava previsto por Deus que ele faria para nos levar de volta para ele. E tinha que ser um homem. Os irmãos conseguem ver a beleza disso? Os irmãos conseguem perceber a maravilha disso? Por isso que hoje o homem pode adentrar na presença de Deus e o fará por toda a eternidade, porque o Senhor Jesus conduziu a humanidade de volta para Deus. Ele é aquele que nos representa agora. Estávamos muito mal representados por Adão. Adão nos representou muito mal. Agora Cristo nos representa muito bem. E quando Deus olha para Cristo, e com todos aqueles que são deles, ele vê que tudo que era necessário ser feito, foi feito. E agora eles fazem parte dele, membros do corpo de Cristo, noiva de Cristo, que um dia vai se manifestar para essa terra. Membros do seu corpo. Nós estamos nele, nós somos dele, nós somos com ele, nós somos um nele. Olha que sabedoria, quem poderia pensar uma coisa como essa? E o mais lindo de tudo é que ele não dependeu de você e de mim. Ele não dependeu que você alcançasse um grau de santidade, de sabedoria, de conhecimento, para poder usar você para representá-lo. Não. Ele mandou o filho dele, o próprio Deus, a essa terra para fazer isso. E ele fez. Muito bem feito. Então, na história da redenção, né, continuando dessa linda história, né, essa linda história, Deus estava na eternidade, no princípio era Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? No princípio, Deus, ali só Deus, né? E mais ninguém. Depois Deus na criação, depois Deus na queda, né? Na sua sabedoria, organizando as coisas, Deus na redenção. E se o Senhor permitir, falaremos depois, Deus na conclusão dessa era, a conclusão dessa história linda, na sua sabedoria,
como é que essas coisas se concluem. Aí eu gostaria apenas de mencionar isso, né? Porque eu não sei quanto desse compartilhar. Eu sei que, pelo menos eu acho, né, que tudo nesse compartilhar já era de conhecimento dos irmãos e das irmãs. Acho que não tem nenhuma novidade aqui. Eu não sei quanto isso toca o coração de cada um de nós. Mas se nós conseguirmos entender isso, se nós conseguirmos ver a Deus dessa maneira, isso muda a nossa perspectiva de vida. Porque você e eu não estamos sozinhos. Você e eu não estamos desamparados. Nós não estamos lançados nesse mundo e faça o que você puder fazer de melhor aí, né? E se vira, porque o negócio é feio mesmo, então se vira aí até o dia que o Senhor te levar ou ele voltar. Não, não. A sabedoria de Deus inclui você e eu numa vida que está escondida em Cristo Jesus. Você não foi salvo. A sua salvação não foi para agora você ficar abandonado ou você ficar sozinho. A sabedoria de Deus, na sua sabedoria, Deus nos fez membros do corpo de Cristo, de quem Ele cuida muito bem. Ele cuida muito bem. Então, irmãos e irmãs, pensem nisso. Pensem também como essas coisas devem mudar a forma como eu enxergo as coisas desse mundo e as suas muitas atrações, os seus muitos domínios sobre a minha vida. Eu sou de Cristo, nós somos de Cristo. Na sua sabedoria, na sua graça. Ele nos fez de Cristo. Nós somos dele. E é dessa maneira que nós devemos andar todos os dias. Que o Senhor, Ele abre os nossos olhos para a gente enxergar essa realidade, irmãos. O Deus sábio. Não tem nada de louco em Deus. Não tem nada de burro. Não tem nada de alguém que não consegue perceber alguma coisa. Não tem nada que foge à sabedoria, ao conhecimento de Deus. Absolutamente nada. Tudo está muito bem contabilizado. E Deus vai nos levar até aquele dia e por toda a eternidade, quando estaremos com Ele de uma maneira perfeita. E lembre-se disso, né? Eu concluo dizendo isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Que nós busquemos alegrar o Senhor, glorificando-o constantemente. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua fidelidade e pedir ao Senhor, ó Deus, que, Senhor, se não conseguir ser claro, Senhor, em alguma ponto, em alguma coisa, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Senhor, que penetre, Senhor, e possa nos levar, Senhor, a uma meditação, Senhor, mais profunda desse assunto, Senhor. Senhor, e a compreendemos, Senhor, que o Senhor é um Deus sábio, Senhor. Não há nenhuma falta de sabedoria em Ti, Senhor, em coisa alguma, Senhor. O Senhor não foi menos sábio, Senhor, ao me fazer nascer nessa época, Senhor, ao nos dar vida nesse tempo, Senhor. O Senhor não faltou sabedoria ao Senhor em me colocar nessa família, Senhor, ou naquela, Senhor, ou, Senhor, me dá essa profissão, essas coisas que o Senhor tem feito, Senhor, não faltou sabedoria, Senhor. Mas é nessas coisas, Senhor, que nós queremos glorificar Jesus Cristo, Senhor. Senhor, e sermos, Senhor, fortalecidos, Senhor. Senhor, ao glorificarmos e ao, Senhor, darmos a Ti, Senhor, essa satisfação, Senhor. Senhor, que o Senhor espera, Senhor, não porque o Senhor precisa, Senhor, mas porque o Senhor escolheu, Senhor. O Senhor escolheu que fosse assim, Senhor. Damos-te graças, Senhor. E louvamos o Teu bendito nome, Senhor, por tudo que o Senhor fez na humanidade, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Graças ao Teu nome, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor por nós, Senhor. Obrigado pela Tua bondade. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém.